Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero aproveitar que os irmãos estão em pé. Por gentileza, livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, no seu capítulo de número 4 e o seu versículo de número 6, é o texto que Deus colocou no nosso coração, diante do tema que nos foi proposto. Após a leitura, faço os agradecimentos. Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos ler mais uma vez. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por favor, tome seu assento. Glória a Deus. Amados, antes de nós, de fato, começarmos a ministrar debaixo da revelação da palavra que o Senhor tem nos confiado, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de retornarmos a esta casa, que essa casa já se tornou uma casa que nós muito apreciamos, muito admiramos e também muito amamos. No ano de 2021, quando o Senhor me trouxe para essa cidade, eu falei para minha esposa: nós vamos para a cidade onde nós não conhecemos ninguém. Veio eu, minha esposa e meu filho para essa cidade, absolutamente sem conhecer ninguém aqui. Mas no ano que o Senhor nos trouxe, o Senhor nos preparou algumas alianças, algumas amizades verdadeiras, genuínas e amizades de Deus. E uma dessas amizades foi através da vida do meu querido amigo, pastor Chicão, que é sempre um prazer ser recebido pelo Senhor e poder congregar com o Senhor. Seus filhos, pastor Francisco e o pastor Fábio. Pensa numa família que eu tenho um amor grande, é um amor que eu tenho por essa família, né? Sempre lembraram de mim, sempre me honraram. E eu vim para cá no ano de 2021, já pregando no Congresso dos Jovens, da Mocidade. E Deus nos permitiu pregarmos no ano de 2021, 2022, 2023, 2024, né, pastor Francisco? Inclusive o pastor Chico não estava no ano passado, mas mandamos um abraço para o senhor. Só que nesses anos que nós estivemos aqui, todas as vezes eu precisei justificar a ausência da minha esposa, pois sempre ela estava trabalhando, trabalha à noite no hospital e não tinha condição de me acompanhar. Então sempre vinha eu e o meu filho. Só que nesse ano Deus me surpreendeu. Não pregamos no Congresso da Mocidade, porque Deus queria nos trazer na Semana da Família, no Congresso da Família, e pela primeira vez desde 2021 está aqui a minha esposa me acompanhando, né? E eu estou todo aqui orgulhoso, feliz, alegre pela presença dela, juntamente com meu filho, e pela primeira vez não preciso justificar a sua ausência, mas glorificar a presença dela aqui nesta noite. Deus sabe como trabalha. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Fico feliz. Então deixo aqui registrada a minha gratidão a esta casa, a esta família que nós muito amamos, a toda a congregação, os pastores, os obreiros, nós temos uma grande admiração também. Trago um abraço do meu pastor Alivande Moreira, ali da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 29, na congregação do Alvarenga, em São Bernardo. Estamos debaixo da bênção de Deus e da liberação e da bênção do nosso pastor também. Amados, quando meu querido amigo, pastor Francisco, entrou em contato conosco, nos falando sobre essa semana da família, e nos passou um tema, eu confesso que eu fiquei um pouco temeroso ao tema, até disse para ele que Deus tenha misericórdia de mim, pois é um tema que se faz muito necessário
para os nossos dias, e estudando essa semana, orando e pedindo direção a Deus acerca de algo para passar à igreja, não algo que venha de nós, mas algo que venha de Deus. Deus ministrou algo ao meu coração, eu quero compartilhar com a igreja, e quem está disposto a ouvir, diga glória a Deus. Amados, nós estamos vivendo em épocas, estamos vivendo em dias, aonde nós presenciamos um conflito de gerações. Nós temos o conflito de uma geração que passou e temos o conflito com uma geração presente, uma geração deste tempo. Nós estamos em um ambiente onde nós temos uma geração do passado e nós também temos uma geração do presente. E conciliar essas duas gerações não é fácil, não é uma missão fácil, pois gera-se alguns conflitos. Por exemplo, dentro de nossas casas, tenho certeza que se eu perguntasse para alguém aqui que viveu alguns momentos de uma geração passada que marcaram a nossa história. Por exemplo, sou de uma geração que nós, quando éramos crianças, o meu pai tinha um rádio CCE, daqueles 3x1, um disco de vinil, 2 toca-fita, um rec e um play, um rádio AM e FM, e colocava a gente sentado na sala, às tardes de final de semana, e nós éramos obrigados, e não no sentido de obrigação, mas fazíamos com prazer, sentávamos para ouvir o programa A Hora da Libertação da rádio Deus e Amor, do missionário Davi Miranda. E passávamos os domingos escutando, se preparando para ir para o culto à noite. Nós já íamos na fiação e o culto era uma bênção. Numa geração passada, era comum nós assentarmos à mesa, toda a família reunida, para ter as nossas refeições e momentos de comunhão também. A família se sentava, o pai, a mãe e os filhos, e ali faziam as suas refeições ao redor da mesa. No passado, isso era comum. Na geração passada, nós esperávamos ansiosamente pelas festas de fim de ano. E como eu esperava, irmãos, era o momento épico do ano, eram as festas de final de ano, porque não ficava cada um na sua casa, mas reuníamos na casa de uma tia mais velha, ou na casa da avó, ou na casa do avô. A família toda se reunia. Não tinha internet, não tinha celulares, smartphones, algumas casas nem telefones tinham. E a nossa ansiedade e a nossa expectativa era chegar à meia-noite, para poder desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, poder sentar na mesa, cear todo mundo ali, se alimentar, comer. Algumas famílias faziam algumas brincadeiras, amigo secreto, trocava-se presentes, saíamos nas ruas para ver os fogos que estouravam no céu, a decoração das ruas eram diferentes, víamos os vizinhos, os amigos que saíam para se cumprimentar. Eu peguei essa parte dessa geração, eu vivi isso e confesso que eu tenho muitas saudades dessa época. A geração passada viveu momentos que esta geração, infelizmente, não está mais vivendo. E isso que nós vivemos era uma tradição entre as nossas famílias, cultos domésticos que fazíamos dentro das nossas casas. Glória a Deus. Pronto. Aleluia. Agora eu sumi. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Pai. Glória a Deus. Pronto.
onde nós estávamos, eram tradições, eram princípios que nós não abríamos mão disso, de conversar, de confraternizar, de estarmos em comunhão, de reunirmos em famílias. Era uma tradição e princípios que nós não abríamos mãos. Somos a época que escrevíamos cartas, comprávamos selos, levávamos nos correios, e era uma alegria quando nós tínhamos uma carta respondida que chegava na nossa casa. Eu mesmo já escrevi muitas cartas, já postei muitas cartas nos correios, não recebi resposta de todas, mas era uma alegria você postar uma carta, e uma alegria em dobro quando você recebia a resposta daquela carta que você enviava. São momentos simples, parece coisas simples, mas são coisas que marcaram uma geração e que nos deixam um gostinho de saudades, porque as coisas estão avançando e esses princípios, essas tradições, esses momentos, por esta geração presente, estão sendo esquecidas. Somos de uma época onde sentávamos e ouvíamos, conversávamos, falávamos, tínhamos assunto para conversar, e às vezes um dia, ou um encontro, ou uma visita, era muito pouco para colocar todo o assunto em dia. Tínhamos o prazer de sentar e de conversar. E por que que esta geração gera um conflito com a geração que nós temos nos dias de hoje? Porque esta geração que está crescendo, não cresceu com as mesmas tradições a qual nós fomos criados. Perceba que esta geração é uma geração que cresce, por exemplo, à luz de TikTok, de vídeos curtos, de vídeos rápidos. É uma geração que, para ouvir, às vezes, um recado de um pai, de uma mãe, de um amigo, não tem paciência mais de ouvir na velocidade normal. Tem que avançar na velocidade máxima, porque não tem mais paciência de ouvir um recado por inteiro. Até os vídeos que circulam hoje na internet. Pastor Fábio, às vezes eu observo meu filho e alguns amigos da idade desta geração, e a gente vê que até os vídeos não tem mais paciência, quer acelerar no máximo para passar o mais rápido possível, para participar ou para avançar para o próximo vídeo. Perceba que esta geração é uma geração que não se assenta mais à mesa, é uma geração onde o diálogo tem sido esquecido, é uma geração que tem trocado as tradições, é uma geração que tem aberto, que tem está deixando de ter ou de carregar, e não faz questão de carregar alguns princípios, coisas para nós que eram importantes, coisas para nós que eram a nossa alegria. Para alguns dessa geração é uma coisa careta, é uma coisa ultrapassada, é uma coisa que eles não sentem o valor daquilo que nós vivemos. Mas isso a gente pode considerar que é fruto do avanço do mundo. O mundo está mudando, as coisas não são mais como antes, as igrejas também não são mais como antes, os cultos não são mais como antes, e isso é normal. As coisas vão evoluindo, as coisas vão crescendo, as coisas vão mudando. Só que eu louvo a Deus por esse congresso, eu entendi o tema que me foi proposto, porque o Espírito Santo começa a ministrar no meu coração. A tradição familiar, a tradição cristã tem sido desafiada todos os dias pela evolução do mundo, pela evolução de uma tecnologia, pela evolução da internet, pela evolução das facilidades, e em muitos casos os princípios e as tradições têm sido rompidas, esquecidas. Quando nós meditamos ou quando estamos falando acerca desse tema, nós vamos perceber que uma das características da evolução da internet, da evolução de aplicativos de conversa,
como Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, redes sociais e outras por aí, que eu que sou da geração antiga, nem sei mais quantas tem, mas eu sei que essa geração tem na ponta da língua. E qual é o problema disso? O problema não é a evolução de uma era, o problema não é a evolução da internet, o problema não é a evolução da tecnologia, mas a forma de como nós usamos ela. Se não tomarmos cuidado, estaremos vivendo o que disse o grande psicólogo contemporâneo: a tecnologia, ela está aproximando quem está longe, mas está afastando quem está perto. Perceba que quem tem acesso se comunica com o mundo, fala com gente de outros países, de outros estados, de outras cidades, fala e dialoga com pessoas que estão longe, mas não consegue conversar com quem está perto. E qual é o problema desse avanço? O avanço não é o problema é como nós lidamos com ele, porque a partir do momento que nós perdemos o controle, a partir do momento que nós deixamos de ter a nossa tradição, que é a comunhão e o prazer de estarmos juntos, nós vamos abrindo uma grande lacuna, e essa é uma das feridas mais presentes em nosso tempo: se comunicar com quem está longe e abrir mão de quem está perto, valorizar quem está longe e deixar de valorizar quem está perto, ter assunto para conversar com quem está longe e deixar de conversar com quem está perto. Essa é uma das feridas do nosso tempo. E qual é essa ferida? É a falta de diálogo entre as famílias, é a falta de diálogo dentro das casas, é a falta de diálogo dentro de um lar cristão, é uma falta de diálogo real, é uma falta de diálogo emocional e principalmente espiritual. Eu começo a observar que desde a época da pandemia, muitas famílias se desfizeram. Por quê? Pela falta de diálogo dentro de casa. Por quê, pastor Tiago? Porque aonde não há comunicação, há um ruído, há um distanciamento e uma desintegração do propósito e da família de Deus, da família cristã, da missão familiar. Ou seja, uma família que não se comunica, uma família que não dialoga, uma família que não conversa, uma família que não senta-se à mesa para conversar, é uma família que está caminhando para uma total desintegração, aonde chegará um ponto que as pessoas não se suportarão dentro de casa, por causa dessa lacuna, que se virou um abismo, que virou um distanciamento, um esfriamento, e infelizmente, em muitos casos, o fim de uma família. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Isso é muito sério. E o problema é que a gente acha ou pensa que isso acontece somente com os outros. Mas essa é a realidade de muitos que estão aqui e dentro de casa. Porque por mais que esse culto, essa mensagem esteja sendo transmitida, Deus não fala com quem não veio, Deus fala com quem veio e com quem está escutando também. Então eu preciso entender que uma das feridas dessa tradição é a falta de diálogo. E essa falta de diálogo prejudica o nosso emocional e o nosso espiritual. Você quer ver o que a falta de diálogo provoca dentro de uma família? Vamos para a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que houve um homem no Antigo Testamento. Alguns dizem que foi o maior rei de Israel. Seu nome, todos conhecem, Davi. Davi foi um dos maiores, se não o maior rei de Israel. Davi no campo travava batalhas que ninguém via, com ursos, com leões. Davi entrou para a história
quando foi para um vale guerrear contra um gigante. Qual que é o nome do gigante? Davi marcou a sua história e virou uma referência. Quem é Davi? Davi é o homem que matou Golias. O próprio Deus falou acerca de Davi dizendo: este é o homem segundo o meu coração. Perceba, Davi é o homem que venceu gigantes. Davi é o homem que foi chamado segundo o coração, homem segundo o coração de Deus. Davi é o homem que ia para frente de batalhas, guerreava contra grandes exércitos e trouxe muitas vitórias para Israel. Se você ler 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver a extraordinária história de Davi à frente de um exército, à frente de um povo para trazer vitórias para Israel. Mas espera aí, esse é Davi que é um herói para os de fora. Mas Davi tem um grande problema. Qual que é o problema de Davi? É a falta de comunicação dentro da sua própria casa. É um homem que não se comunica e quando precisa ter atitude de pai, ele se omite e se cala. E quando Davi não dialoga, não se comunica e se cala quando precisa falar e tomar uma atitude, ele está trazendo destruição para a sua própria casa. Eu te mostro isso na Bíblia. 2 Samuel capítulo 13, verso de número 21. Davi tem alguns filhos. Aminon é um dos filhos de Davi. E qual é a atitude de Aminon? Mente diabólica, homem ruim, homem com mau caráter, porque não existe gente sem caráter, todos têm, ou é bom ou é mau. Aminon olhou para sua irmã Tamar e desejou sexualmente a sua irmã. E além de desejar, o relato que está em Samuel diz que ele vai violentar a sua própria irmã. Ele vai abusar sexualmente da sua própria irmã. E qual é a atitude de Davi diante de uma tragédia? Diante desta tragédia, Davi não se opõe, Davi não fala, Davi não se comunica, Davi não toma atitude, Davi não se posiciona, Davi não corrige. E quando um pai de família ou alguém responsável dentro de casa não se posiciona para corrigir, a desgraça só aumenta. Aminon violentou Tamar. Absalão, que é filho de Davi, irmão de Aminon, irmão de Tamar, olhou e disse: meu pai é frouxo, meu pai não se posiciona, meu pai não toma uma atitude. E o que é que Absalão, que é filho de Davi, irmão de Aminon e irmão de Tamar faz? Ele vai e mata o seu próprio irmão. E o que é que Davi faz novamente? Se cala. Davi não fala, Davi não se comunica, Davi não corrige, Davi não pune. O que adianta ser um herói fora de casa e um fracassado dentro de casa? O que adianta ser um herói para os outros e desculpa a expressão, um frouxo dentro de casa? E perceba que as desgraças e as tragédias vão acontecendo por causa da falta de comunicação. Aminon violentou Tamar. Davi não fez justiça, seu filho fez justiça, foi lá e assassinou Aminon. Absalão cresceu revoltado dentro de casa, a ponto de querer matar o seu próprio pai. E quando ele quer matar o seu próprio pai, ele acaba morto. Davi perdeu 3 filhos. Aminon, perdeu Absalão e com certeza o respeito de Tamar por falta de comunicação. Davi venceu gigantes, mas foi vencido pela sua própria casa. Isso revela um perigo espiritual. O sucesso público, o sucesso lá fora pode esconder uma falência emocional e relacional dentro de casa.
Tem um grande comentarista, um grande teólogo que eu gosto, William McLean, ele diz assim: a tragédia de muitas vidas é vencer no palco do mundo, mas fracassar nos bastidores da vida. O que Deus diz para mim, para ti nessa noite? Não se cale diante das coisas erradas dentro da sua casa. Não se oponha, não se acovarde, não seja frouxo, não seja covarde. Pastor, mas eu falo e não me escuta. Então fale do jeito que venha te escutar. Porque o pai e a mãe que não corrige o filho hoje, não conseguirá corrigir amanhã. Se você não tomar as rédeas da situação hoje, o que você deixa passar ou para lá hoje, amanhã pode ser motivo de vergonha para dentro da sua casa. Se está errado, toma coragem, fale. Se está errado, toma coragem, denuncie. Se está errado, toma coragem e converse, corrija. Porque o pai que ama, corrige aos seus filhos. Uma pergunta, levanta a mão só quem participou disso. Quem aqui, com certeza talvez não dessa geração, mas na geração passada, quem aqui já apanhou de fio de ferro, de mangueira, de chinelo, de havaiana, de cinta, varinha de goiabeira? A gente já saía de casa com medo de fazer coisa errada para não apanhar. E deixa eu te perguntar, isso deixou você revoltado? Isso te matou? Isso te destruiu? Você não está aqui? E por que você não faz a mesma coisa dentro da sua casa? A minha mãe vai assistir isso aqui, ela vai dar risada. A minha mãe tinha na porta de trás da cozinha uma varinha de goiabeira, e ela amarrava um barbante na ponta da varinha e deixava pendurada atrás da porta. Toda vez que a gente queria aprontar, a gente olhava para a varinha, e ela ainda pegava uma faquinha e descascava a varinha assim verde, mas a gente aprontava mesmo assim. Aí quando a gente aprontava, quando ela olhava e falava, em casa a gente conversa, eu já sabia que eu ia apanhar. Aí para ajudar, chegava em casa, ela pegava a varinha. Só quem apanhou sabe. O ato de você bater com a varinha, só o barulho da varinha cortando o vento. E para ajudar, ela baixava as calças, para dar nas coxas. Só que eu era ligeiro, pastor. Porque eu sabia que quanto mais eu gritasse, mais rápido ela parava de bater. E eu não morri por causa disso. A correção não me matou. A correção não me deixou uma criança frustrada. A correção não me deixou uma criança rebelde. Resgatou os meus princípios para me ensinar o que é correto, o que é errado. Hoje eu sinto que a minha esposa, para assistir televisão, o que a gente mais vê é essa geração que não é corrigida quando precisa ser corrigida. Quando cresce, está batendo no pai, está batendo na mãe, está batendo no vô, está batendo na avó, porque não tem limites. Então, em nome de Jesus, pai, mãe, Deus te deu autoridade, exerça autoridade dentro da tua casa, para você não perder a sua família. Eu postei hoje uma publicação nas minhas redes sociais dizendo: Noé não conseguiu salvar o mundo, mas salvou a sua casa. Então, antes de querer salvar o mundo, salve a sua casa, salve os seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa, essa internet está estragando a sua família, arranca a internet. Se o celular está estragando os seus filhos, arranca o celular dos seus filhos. Se a rede social está complicando o caráter dos seus filhos, arranca. Deixa ele ficar bicudo, deixa ele ficar bravo, deixa ele ficar com raiva, mas você está salvando a geração da sua casa. Está salvando. É melhor ele ficar com raiva de você hoje, mas amanhã te agradecer, do que amanhã te culpar pela sua omissão dentro de casa.
O silêncio familiar é o carrasco da família. Não se cale, fale, converse. Os conflitos familiares são menos sobre doutrina de geração e mais sobre a falta de comunicação com presença e sentido. Pastor Tiago, o que isso quer dizer? A tradição familiar, como por exemplo, sentar à mesa, orar juntos, ouvir um ao outro, não está sendo destruída pela internet nem pela tecnologia, mas por corações distraídos. Glória a Deus. Aleluia. Esse silêncio não é apenas ausência de conversa, mas vamos aprofundar um pouco mais nesse texto. Esse silêncio não é a ausência apenas de uma conversa, mas o da ausência da expressão emocional. Tem um grande psicólogo que diz assim, Freud: somos feitos de palavras e silêncios que ouvimos ou não ouvimos dentro das nossas casas. Quando eu digo que essa falta de diálogo é um passo para uma destruição familiar, essa falta de diálogo não é apenas a comunicação verbal. Quem está me entendendo, diga amém. Não é apenas a falta de comunicação verbal. Hoje, a gente tem uma melhor forma. Eu cresci dentro de um lar, meu pai, quando eu nasci, meu pai já era pastor. Depois de 4 anos se tornou pastor presidente de um ministério em Santo André. Meu pai era daqueles que nasceu no meio do mato, com enxada e foice na mão. A brincadeira do meu pai na infância dele era carpir a roça, pegar lenha para o fogão, azeite para o lampião. Uma cidade chamada Brasília de Minas, bem nos fundão de Minas Gerais. Esses dias eu coloquei um vídeo no YouTube, minha esposa: Deus me livre, que lugar deserto. Falei, se é deserto hoje, 2021, imagina na época que ele nasceu, lá em Brasília de Minas. Quando a minha avó estava grávida do meu pai, a minha avó não queria o nascimento do meu pai e pedia para as irmãs do meu pai ficarem pulando na barriga dela para ela abortar meu pai. Meu pai nasceu em um lar que ele nunca escutou um "eu te amo", nunca recebeu um abraço. A família do meu pai são todos brancos, meu pai era o único negro. Infelizmente, na época que ele nasceu, sofreu muito racismo, muita rejeição desde o ventre. Isso, querendo ou não, de uma forma direta ou indireta, trouxe traumas para o meu pai. Tanto traumas que quando meu pai se casou, meu pai nunca conseguia dizer para mim: Tiago, filho, eu te amo. Meu pai faleceu e eu nunca escutei um "eu te amo" do meu pai. Meu pai tinha dificuldade em abraçar, de demonstrar carinho. E como eu sentia falta disso. Quando eu casei, eu falei: esse ciclo quebrou do meu pai, porque eu não vou ser assim com a minha família. Eu digo "eu te amo" todos os dias para o meu filho, e por eu dizer para ele, ele aprendeu a dizer para mim também. Eu, minha esposa e meu filho, a gente não tem dificuldade nenhuma de dizer "eu te amo". Isso já é comum dentro de casa. Mas tem muitas casas que os filhos não escutam "eu te amo" de um pai, não escutam "eu te amo" de uma mãe. Eu conversando essa semana com a Martinha, nós fomos num lugar onde uma pessoa disse assim: o meu marido não me disse que me ama. Nós estamos juntos há 15 anos, 14 anos, não lembro o tempo certo. Diz: meu marido não disse que eu me amo porque não escutavam "eu te amo". Então você percebe que a falta de diálogo não é apenas uma comunicação verbal, mas é uma expressão de sentimento. Porque tem gente que fala, mas não expressa.
Tem gente que fala, mas não demonstra. E a linguagem de comunicação não é apenas verbal, mas é transmitir através de toques físicos aquilo que a gente verbaliza com a nossa boca. E qual que é o resultado disso? É que nós vamos provocando um silêncio físico. Nós temos lares onde tem pessoas que há muito tempo não são abraçadas pela sua família. Tem esposas que há muito tempo não são abraçadas pelos seus maridos. Tem maridos que não são abraçados há muito tempo pela sua esposa. Tem pais e tem filhos que não são abraçados pelos seus pais. É uma falta de comunicação. Tem casais que não se tocam mais. Dormem separados. Ou quando dormem juntos, cada um para um lado com o celular na mão, não se conversam, não se tocam, não se amam. Nós temos pais que não beijam seus filhos e filhos que não se sentem confortáveis em expressar seus sentimentos aos seus pais. Falta de comunicação. E o que isso provoca? Uma brecha. E essa brecha, olha aqui para mim, é tudo que o diabo precisa. Porque na ausência do carinho do pai com os filhos, a internet vai suprir isso de um jeito ou de outro. E muitas vezes, para suprir essa necessidade de carinho, de afeto que o filho tem do pai, a tecnologia vem trazendo coisas que não eram viáveis e nem lícitas de eles estarem tendo. Quer ver um exemplo disso? Nunca foi tão formal a pornografia nos dias de hoje. Nunca foi tão fácil o sexo entre os jovens nos dias de hoje. Nunca foi tão fácil as drogas, a prostituição. E perceba que quando você vai fazer um evangelismo de rua, a maioria das pessoas que estão vivendo dessa forma promíscua, dessa forma de prostituição, dessa forma de se entregar aquilo que não é lícito, com certeza é carência dentro de casa que não foi suprida por quem mora lá. A separação de um casal não acontece de uma hora para outra. Mas de tanto o marido se omitir na linguagem física com a esposa, o diabo coloca no caminho uma que vai dar carinho para ele que você não dá em casa. E vice-versa. E isso não é apenas um dia, é uma gota que vai pingando todos os dias. E quanto mais você é ausente dentro de casa, mais o mundo vai oferecer pratos para tentar suprir esse vazio que a pessoa sente. O problema é que o mundo supre de uma forma esse vazio momentaneamente, e a pessoa vai sentir aquela carência de novo, e cada dia ela vai se afundando mais nos pratos que Satanás vai dando. Então perceba que uma destruição ou um fracasso de uma família não acontece de um dia para o outro. Falta de comunicação, silêncio nas palavras e nos gestos, e vai morrendo em silêncio. E às vezes quando a pessoa percebe, já é tarde demais. Mas a Bíblia mostra que para essa cura relacional, essa cura espiritual, ela vem pela comunicação verbalizada pela palavra e pela comunicação exercida pelo toque. Vou te dar um exemplo disso. Atos capítulo 3, versos 6 e 7. Pedro e João estão subindo a escada do templo, onde tem uma porta chamada de Porta Formosa. Essa porta tem 15 metros de altura, feito de puro bronze, que foi importado da cidade de Corinto para lá. Na porta dessa cidade tem um coxo. Esse coxo está doente. Se você me está entendendo, esse coxo está o quê? Esse coxo está o quê? E ele está gritando: me ajuda, me dá uma esmola. Qualquer coisa que você me der já vai trazer alegria para mim. Ele está suplicando ajuda. Aí lá vem Pedro, homem de Deus,
olha para aquele coxo e vai verbalizar uma palavra de bênção na vida dele. O que é que Pedro diz? Rapaz, o que eu tenho não é para suprir a sua necessidade momentânea, mas é para transformar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro começou a ser um agente de cura para aquele homem. Pedro verbalizou uma benção. Pedro verbalizou uma benção. Pedro fez o quê? Vamos para o texto. O homem levantou depois disso? Não. Espera aí, mas Pedro não é um instrumento de cura? Pedro não verbaliza? Aquele homem foi curado depois da verbalização? Não. O que Pedro precisa fazer? Atos 3:7. Depois que Pedro diz, ele vai até onde está o homem, estende a mão, toca nele e fala: eu não vim só para falar, eu vim para tocar e te ajudar. Porque para ser instrumento de cura não basta você apenas falar. Você precisa falar e você precisa tocar. Você precisa falar e você precisa exercer com atitudes aquilo que você fala com a sua boca. Deixa eu te dizer, não basta você chegar em casa e dizer eu te amo, não. Você precisa expressar com atitudes aquilo que a sua boca está dizendo. Por quê? Porque muitas vezes a atitude fala muito mais alto do que palavra. Palavra por palavra o mundo está cheio, mas você precisa verbalizar em toque físico o que está expressando o seu coração. Irmão, eu aprendo com Jesus nos detalhes. Jesus, ele fala com autoridade. Jesus, quando ia curar, Jesus tocava, pegava no colo, abraçava, apertava, tocava. E quando não era que Jesus que tocava e alguém tocava em Jesus, Marcos 5, Jesus, opa, alguém me tocou. Ela estava sofrendo há 12 anos, mas ela me tocou. E depois ela veio e falou comigo. Então precisa que comunicação não é só você falar, é você exercer com atitudes aquilo que você fala. Quem está entendendo, diga amém. Oh, irmão, como a hora voa. Próximo item. Se Davi era um pai ausente dentro de casa e na espiritualidade dos seus filhos, ao contrário de Davi, aparece um outro homem por nome de Jó. Jó aparece como pai atento e presente, espiritualmente vigilante. Jó capítulo 1, verso 5 diz que constantemente Jó orava pelos seus filhos e sacrificava por eles. Sabe qual é a diferença de Jó para Davi? Davi não orava, a desgraça acontecia e ele continuava sem fazer nada. Jó não. Jó, antes de alguma coisa acontecer, ele já estava orando pelos seus filhos. E lembra que eu disse que a expressão de amor não é só falar, mas é exercer algo. Jó orava e sacrificava pelos seus filhos. Jó não perdeu seus filhos por ausência espiritual, mas por uma prova imposta por Deus. E mesmo assim continuou íntegro. Sabe por que Jó disse assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome? Porque Jó não tinha remorso, porque tudo que ele podia fazer pelos seus filhos ele fez. E sabe o que é remorso? Remorso é um sentimento de culpa. Remorso é aquela culpa que você sente que poderia ter feito algo que você não fez e agora é tarde demais para fazer. Quando eu pastoreava a igreja lá em São Bernardo, eu dizia assim: sabe por que no dia 2 de novembro os cemitérios estão cheios? Porque lá tem mais pessoas com remorso do que com gratidão. E às vezes acha que ir lá visitar um túmulo vai trazer alívio para o remorso. Mas quem pôde fazer tudo o que fez em vida, sabe e é livre desse sentimento. Ele tem gratidão. Então aí
expressão de amor é você verbalizar, mas é também você agir, orar incessantemente pela sua casa. E minha esposa é boa, irmã, minha esposa ora mais do que eu. Eu falo para ela: Deus me chamou para pregar e te chamou para orar. Deu certinho o ministério. Eu não oro tanto que ela ora. E eu confio tanto na oração da minha esposa que toda vez que eu estou com um problema físico ou qualquer tipo de problema, eu chego e falo para ela: ora por mim. Porque se você orar, Deus vai atender mais rápido do que eu. Você tem um xodó com Deus aí que eu não sei o que acontece. Que eu oro, né? Eu sinto Deus, mas às vezes as coisas demoram um pouco mais para acontecer. Mas quando ela ora, eu falei: aí, Jesus, Deus te chamou para você ser instrumento de cura na sua casa. Você precisa orar pela sua casa. Às vezes o nosso problema é que a correria do dia a dia só nos deixa orar dentro da igreja quando tem culto. A gente ora para começar o culto, ora depois da palavra, ora na oferta, ora no final e acabou. Fica esperando o próximo culto para orar. Isso é muito pouco. Para você ser um agente de cura na sua família, vamos relembrar aqui que eu já estou caminhando para a conclusão. Você precisa verbalizar, se comunicar. Comunicação através da fala, comunicação através do abraço, interceder ou ser um intercessor, uma intercessora dentro da sua casa, para restaurar princípios que estão se perdendo. Deixa eu te dizer, a tecnologia, a internet não precisa parar de avançar, deixa avançar. Mas dentro da sua casa, eu tenho uma regra lá com meu filho. Falei assim: quando eu e você se assentar na mesa, se tiver nós dois, tudo bem, a gente pega o celular, dá uma olhada ali. Mas quando tiver eu, você e sua mãe, ninguém pega no celular. E essa geração é uma geração estranha, difícil. Pastor Francisco, às vezes meu filho se tranca no quarto, irmãos, liga o videogame, pega o celular, é 5 horas de conversa. Às vezes eu vou sair com ele de carro, falta assunto. Falei: não, filho, vamos conversar, vamos exercer. Minha esposa até falou esses dias: eu saí de férias para ficar com meu filho, mas ele só fica no celular conversando. Eu falei: tira, põe na sala, assiste um filme, faz uma pipoca, mesmo que queime, mas faz. Ela não toma refrigerante, eu falei: compra um Tang, faz alguma coisa, sai de casa, vai para um parque. Não deixa a rotina no dia a dia estragar a sua família. Porque o que você não tem tempo para cuidar hoje, se você perder, você vai sentir muita falta depois. Se você não tiver tempo para os seus filhos, quando o mundo levar eles, você vai se arrepender amargamente. Então aproveita agora. Seja um agente de cura para a sua casa. Me ajuda a pregar, não te pedi isso até agora, mas vou te pedir. Diga para alguém que está próximo a você, diga: seja um agente de cura para a sua casa. Diga: seja um agente de cura para a sua casa. A sua casa é de Deus, a sua família é de Deus, teu casamento é de Deus, os seus filhos são de Deus. Não é internet, não é tecnologia, não é rede social, não é o mundo, não é as drogas, não é a prostituição, não é o baile funk, não é o forró, não é as baladas que vai destruir a sua família. A sua família é blindada pelo Espírito Santo de Deus. Então valoriza aquilo que você tem, porque aquilo que você tem não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem salário, não tem tempo no mundo que possa pagar a sua casa e a sua família. O teu bem mais precioso não está do lado de fora, o teu bem mais precioso está dentro da sua casa. Glória a Jesus. Martinho Lutero disse assim: a nossa casa é a primeira escola de fé. John Stott também disse: a maior necessidade da igreja é lares cristãos que sejam centro de amor, oração e verdade.
Nosso maior desafio como pais, mães, maridos, esposas, não é apenas lidar com o avanço do mundo, mas é formar lares que resistam os pratos do mundo, as distrações, e preservem a unidade familiar, ensinar e ouvir. Sabe o que Deus quer? Que a sua casa seja um lugar de ensino, um lugar de oração, um lugar de consolo, um lugar de paz e um lugar de comunhão real. Vamos repetir isso daqui? Diga comigo: a minha casa, diga mais forte, a minha casa vai ser um lugar de ensino, a minha casa vai ser um lugar de oração, a minha casa será um lugar de consolação. Diga assim: a minha casa será um lugar de paz, a minha família será uma família de paz, em nome de Jesus Cristo. A psicologia só afirma o que a Bíblia já dizia. Nada tem um efeito psicológico mais forte do que uma criança que não tem a vida ou a convivência com seus pais. A ciência, a psicologia diz que uma criança que cresce com convivências com os pais é uma criança que tem a maior perspectiva de dar certo na vida. Agora, uma criança que cresce com a ausência dos seus pais é uma criança que cresce revoltada, rebelde, depressiva e muitas vezes oprimida. Então não deixe nada roubar o tempo que você tem com a sua família. Precisamos reconstruir a vida que os pais não vivem com os filhos. Jantares perdidos, cultos perdidos, conselhos não dados, só aumentam esse abismo dentro de casa. É uma geração que está crescendo sem comunicação. E quando não tem essa comunicação em casa, o diabo vai comunicar, o mundo vai comunicar, o traficante vai comunicar, a prostituta vai comunicar. Então, se eu sou um agente de cura, eu preciso restaurar essa tradição e usar a tecnologia em meu favor. A gente concluir e orar. Conselhos práticos para restaurarmos a nossa casa, fecharmos essa lacuna, fecharmos essa brecha, vencemos o inimigo e dizer que a minha casa serve ao Senhor. Primeiro, você vai fazer isso a partir de hoje. Estabeleça momentos na sua casa sem celular. Ei, Jesus. Tira um momento do dia na sua casa, onde a família está reunida, e deixa o celular de lado. Desliga o roteador. Não, eu sei que não vai ser fácil. A gente é uma geração que vive conectada 24 horas. Mas você é um agente de cura para a sua casa. Estabeleça momentos sem celular, de preferência durante as refeições. Para de deixar cada um fazer refeição no canto da casa. Junta de novo na mesa. Nem que fica todo mundo, o pastor Fábio, sem assunto, um olhando para a cara do outro, só comendo. Mas vai fazendo. Tem gente que perdeu o hábito. Quando você está na mesa assim, e agora? O que a gente faz? Come. Vai comendo. Puxa assunto. E aí, o frango tá bom? E aí, o tempero tá gostoso? E aí, como foi seu dia? Estabeleça. Segundo, ensine seus filhos a viver no mundo tecnológico, mas não esqueça de ensiná-los a viver no mundo real também. Eu escutei uma pregação do pastor Osiel que diz assim: essa geração que vive conectada 24 horas está se tornando uma geração chonga-monga.
sem eira nem beira, que quando tira o celular dele, eles ficam parecendo que tem TDAH, não sabe conversar, não sabe falar, não sabe dialogar, não sabe ir, não sabe lavar uma louça, não sabe limpar uma mesa, não sabe limpar o quarto, não sabe passar uma vassoura, não sabe abrir uma torneira, não sabe nem quebrar o ovo na frigideira. Até para soltar pipa, quer soltar pelo celular. Dá uma lata de Nia e uma pipa na mão, e aí o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Vamos trazer para o mundo real, gente. Rede social é ilusão, ninguém posta as piores coisas lá, só posta coisa boa. Deixa de lado, vem para o mundo real de novo. Mostra para essa geração o que Jesus ensinou em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Senão nós vamos criar uma geração fraca, porque a nossa geração está indo embora. Eu fico me perguntando, eu fico preocupado. O que vai ser dessa geração, Jesus? Gente que está na 8ª série não sabe escrever, não sabe ler, não sabe umas contas básicas de mais e menos, subtração e divisão. E a culpa é deles? É nossa. Então ensine seus filhos a viver no mundo real. Diálogo com prioridade. Ei, tira um tempo para ouvir seus filhos. Às vezes a dificuldade deles de falar é porque você tem dificuldade para ouvir. Pare de achar tudo que eles falam que é besteira. Não, pare para ouvir. Entenda. Compreenda. Escute eles. Escute o que eles têm para falar. Escute as dificuldades que eles têm na escola. Escute as dificuldades que eles têm no dia a dia. Porque é uma geração nova, mas é uma geração que tem necessidade de falar. E às vezes nós temos dificuldade de ouvir. Então escute eles. Ô marido, escuta a sua esposa por 2, 3, 4, 5 horas, mas escuta. Deixa ela falar. Você não precisa falar nada, a gente só precisa ouvir. Ela não quer que a gente fale, ela quer que a gente escute. Então deixa falar. Senta lá no sofá com ela, faça só a primeira pergunta. E aí, como é que foi seu dia? Não precisa falar mais nada. Deixa. Fala, mulher, bota pra fora, fala, desabafa. Esvazie, coloque tudo. Deixa ela falar do serviço, da casa, da manicure, da professora, deixa do cachorro, do papagaio. Deixa reclamar da casa, reclamar da roupa, reclamar da louça, da bacia do banheiro que tu não levantou. Deixa ela falar, rapaz. Tu não tem paciência para ouvir tua mulher, mas o Ricardão tem. Não tem nenhum Ricardo aqui não, né? Se tiver, me perdoa. Escute o que ela tem para falar. E do mesmo jeito, mulher, escute o que o teu marido tem para falar. Quando você vê teu marido muito quieto, não é que ele está aprontando, é que ele está sobrecarregado. É família, é escola, é trabalho, é igreja. São tantas coisas. Só que o homem tem mais dificuldade de conversar. Ele se cala e fica pensando: como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer? Da onde eu vou vir? Como eu vou pagar isso? Da onde vai vir o dinheiro? E às vezes está tão sobrecarregado que ele fica calado. E a mulher está calada porque está aprontando. Não! Então escuta seu marido, mulher. Tenha paciência. Eu sei que é difícil, mas tenha paciência. Ó Deus falando. Fala, Jesus. Fala com a tua serva, meu Deus. Escute. Conclusão, para a gente orar. Quem é que você tem sido dentro da sua casa? Um Davi?
Ou você está sendo como Jó? Mãe, eu gosto tanto de Jó. Pergunta assim, por que, pastor? Davi teve tantas mulheres. Davi se casou com tantas. E Davi era tão fominha, que até que não era dele, ele quis para ele. Mas Jó tinha uma mulher que falava para ele, vai, amaldiçoa seu Deus e morre. Mas eu me alegro quando eu chego no capítulo 42 de Jó, porque você vê, Deus restituiu os bois, as vacas, as ovelhas, os camelos, os filhos, mas a mulher é a... Se Deus me deu para a vida toda, sabe o que Deus quer dizer com isso? Não adianta trocar não, se conforma com o que Deus te deu. Pode ser chatinho às vezes, mas é Deus que te deu, filho. Vai, aguenta, pede sabedoria. Jesus falou, você vai ter aflição, pede sabedoria e vai vivendo. Vamos ficar de pé. Cadê a filha do pastor Francisco? Pedi para ela louvar ali, está vindo. Irmãos, deixa eu dizer algo que eu aprendi. Nenhum sucesso do mundo, olha aqui para mim, nenhum sucesso do mundo justifica o fracasso de uma família. Eu vou repetir. Nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso de uma família. Eu acredito que vocês fizeram isso durante a semana, mas eu quero fazer de novo. Se não fizeram, vamos fazer hoje. Eu gostaria que as famílias aqui presentes, posso, pastor Francisco? Posso, pastor Chicão? As famílias aqui presentes se reúnam. Pais com filhos, filhos com pais, irmãos com irmãs, esposa com marido, marido com as esposas, se unam. Pode sair do seu lugar e se unam. E assim que vocês se unirem, por favor, vem aqui para frente do altar. Pode vir, pega a sua família e traga para o altar. Pega a sua família, traga para o altar. Vai lá, busca a tua mãe, busca teu pai, busca a tua esposa, busca teu marido, busca teu filho, busca a tua filha. Pastor Francisco, posso trazer os meus aqui? Posso trazer os dois aqui? Sobe aqui, por favor. Isso, traga a sua família. Pastor, eu estou sozinho na igreja, então vem representar a sua família hoje aqui. Pastor, meu pai não veio, minha mãe não veio, meu marido não veio, minha esposa não veio, eu estou sozinho. Não, você não está sozinho não, traga eles aqui no altar. Vem para o altar, você é um agente de cura. Você é um agente de milagres. Pode ocupar essa frente toda aqui, pode vir essa frente toda. Tem espaço para lá, tem espaço para cá. Você é um agente de milagres. Você é um agente de cura. Está com a sua família? Olha aqui, antes de a gente orar, vamos praticar o que nós pregamos aqui hoje. Diga para o seu filho, para a sua esposa, para o seu filho, dirija a ele uma palavra de carinho, de afeto, de amor. Quebra essa barreira, quebra esse ciclo. Diga, eu te amo, você está muito linda hoje, você é especial para mim, não vivo sem você. Vai, fala para ele, fala para ela, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha timidez. Rapaz, tua esposa se arrumou para vir aqui hoje. Fala que ela está bonita, fala que ela está cheirosa, fala que o cabelo está escovado, fala que a maquiagem está boa. Fala para ele, olha, você está bem vestido, o terno está bonito, a gravata está combinando com o sapato. Fala, expressa. E além disso, abraça ele, abraça ela. Seja um agente de milagre, seja um agente de cura. Teu filho precisa do teu abraço, tua esposa precisa do teu abraço, teu pai precisa do seu abraço. Abrace ele, feche os seus olhos, por favor, e vai orando ao Senhor. Ore pela sua casa agora. O seu amor, ore por eles. Furacão, ore por elas. Ao vento de sua Jesus está restaurando casas aqui.
E então de repente Jesus está restaurando famílias aqui. Aflições, eu só vejo a glória. Jesus está curando corações aqui. Quão maravilhoso Jesus está restaurando lares aqui. A chama do casamento está sendo reacendida. O amor está sendo alimentado aqui hoje. Eu vou parar de orar enquanto ela canta. Ore por eles, ore por ela. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Peço agora, visita esta casa, visita esta família. Restaura, Senhor Deus. Cura, Senhor. Cura, meu Pai. Visita este casamento. Visita os filhos. Visita os pais. Visita o marido. Visita a esposa. Visita agora. Que todo levante contra a casa, contra a família, que toda ferramenta preparada contra esta casa, contra esta família, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda inveja, que toda obra do mal, que toda obra do inferno, que toda obra do diabo, que toda obra de Satanás, que toda obra de demônios, caia por terra agora. Espírito da divisão, espírito do adultério, espírito da separação, caia por terra agora, Pai. Em teu nome nós profetizamos a restauração, a união, o fortalecimento desta casa, desta família agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Profetizamos que esta casa é uma casa abençoada por Deus, é uma casa ungida por Deus, é uma casa onde Deus habitará nela. Veja apaixonado, em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando eu penso que Ele me ama, Ele te ama. Jesus te ama. Ele ama a tua casa. Ele ama a tua família. Nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. E o céu se une à terra como um beija-flor.